Nós vamos começar agora o Cefapro Entrevista. Hoje nós vamos conversar aqui com a professora Nara Garcia, diretora da Escola Alina Tocantins do Nascimento, e também com a professora Araceli Moraes, coordenadora pedagógica da mesma unidade escolar. Nós vamos começar com a professora Nara. A gente gostaria de saber, professora Nara, um pouquinho sobre o perfil da escola Alina Tocantins. Bem, a nossa escola é uma escola bastante antiga, né? Ela está aí desde 65. No início ela era considerada uma escola ainda rural, né? Depois ela se tornou uma escola urbana. Passou por todos os processos, né, de alterações que foram ocorrendo no passar dos anos, mas é uma escola tipicamente do bairro. A maior parte dos nossos alunos são alunos da redondeza, da região, e isso auxilia muito a gente nos projetos da escola, porque nós temos a grande participação da comunidade em si dentro da unidade. Então, todos os nossos eventos, todas as parcerias que a gente faz, a comunidade participa e ativamente dentro da escola. A escola oferece o fundamental completo, né, durante o período diurno, e no noturno, a partir desse ano, nós abrimos o ensino de jovens e adultos com fundamental e ensino médio também. Então, no noturno nós temos jovens e adultos, e no diurno nós temos o primeiro ciclo completo. Na parte matutina, o terceiro ciclo, na parte vespertina, o primeiro e segundo ciclos. Certo. Professora Nara, como que é feita a avaliação diagnóstica interna na sua unidade escolar? Bem, o diagnóstico dentro da escola, ele é feito no início do ano letivo, naqueles duas primeiras semanas, quando a gente chama semana de sondagem, né? Os professores de primeiro e segundo ciclo, que são os da unidocência, eles fazem avaliações escritas, né? Vão realizando dia a dia, vendo, diagnosticando cada aluno na sua individualidade, em que fases eles se encontram, se estão pré-silábico, silábico, né, alfabético, e aí, de acordo com essas avaliações, eles vão fazer, sim, o seu planejamento, no início, um planejamento bimestral, mas que depois vai virar um planejamento anual, na medida que vai desenvolvendo esse diagnóstico, né, na partir do bimestre em si, né. Ok. Muito obrigado. Araceli, quer falar alguma coisa? Não, é isso. No terceiro ciclo que a gente faz uma avaliação um pouquinho mais diferenciada, em que a gente mobilizou uma professora pedagoga para auxiliar, né, fazer uma avaliação mais individual, onde consegue ser mais específica, né? Ela tira aluno por aluno da sala de aula e faz esse diagnóstico, já que o professor pedagogo ele é mais preparado para trabalhar essa área de leitura e escrita, né? E atingir o foco da nossa escola, que é exatamente esse, a leitura e a escrita. Falando exatamente sobre essa mobilização, professora Araceli, como que é feita? Há um envolvimento de todos os profissionais da escola? Bom, como eu acabei de dizer, o foco na nossa escola é que todos esses alunos atinjam a leitura e a escrita, né? Para que eles possam se sentir melhor na sociedade, que eles consigam sair para escolher um lanche e conseguir ler esse cardápio, né, com facilidade. Então, no começo do ano, nas reuniões pedagógicas, a gente mobiliza todos os professores e como nós temos um grupo muito bom, todos os professores se empenham para que façam essas avaliações durante esses primeiros 15 dias, só façam essa sondagem e busquem qual é a dificuldade de cada aluno com suas particularidades. A formação continuada lá dentro da escola, ela contribui também para vocês trabalharem dessa maneira? Bastante, porque a partir desse momento que a gente encontra quais são as falhas, a gente precisa mobilizar esses professores para buscar estratégias para resolver, né? E aí a troca de experiências. É a hora que o professor do terceiro ciclo começa a passar a informação para os professores lá do primeiro ciclo naquilo que pode e vice-versa, né? Os do primeiro ciclo, inclusive, eles colaboram muito, porque eles dão muitas ideias, muitas estratégias, sabe? Porque muitas vezes o professor do terceiro ciclo não tem essa formação adequada, né? A Araceli já até comentou sobre isso. Nós somos professores de terceiro ciclo de área, né? E então a gente não tem dentro da faculdade, na nossa parte, essa parte de didática tão voltada
para a alfabetização, né? A gente já vamos dizer assim, ensinado, né, para dar aulas para aluno alfabetizado. A gente não tem essa formação de alfabetizador. Então, nas nossas reuniões pedagógicas e também na sala do educador, né, é um momento onde a gente consegue ver com os professores pedagogos que realmente têm essa formação adequada, as estratégias que eles usam e adequar elas à nossa realidade, a realidade do terceiro ciclo. Então, muitas vezes, as intervenções que a gente realiza no terceiro ciclo são uma mescla daquilo que a gente sabe, daquilo que o pessoal de primeiro e segundo ciclo dão de ideias para a gente poder estar... Isso só acontece no processo de formação continuada. Se a gente não tivesse um processo de formação continuada, né, essa interação entre os professores de terceiro ciclo, de primeiro e segundo ciclo, ela não existiria. E aí o professor de terceiro ciclo ia ficar lá tentando elaborar coisas que, de repente, o de primeiro ciclo já tem tudo pronto, né? Uhum. Isso facilita muito, bastante mesmo. E a participação dos professores é muito importante. A gente deu muita sorte que a gente tem um grupo muito coeso, um grupo que realmente abraçou a causa, né, de que realmente a necessidade de que nós temos de ter alunos que saiam do fundamental com uma base mínima para que ele consiga enfrentar um ensino médio. Professora Nara, e quanto às avaliações externas? Vocês conseguem confrontar também o resultado delas? Como vocês trabalham com elas junto com essas avaliações internas? Então, desde o início do ano passado, quando eu assumi a direção da escola, a gente tem exatamente feito esse contraponto. Nós começamos no início do ano passado a fazer avaliações por área de conhecimento e não mais avaliações por disciplina, porque antes eram feitas por disciplina. A gente começou a fazer por área de conhecimento exatamente para a gente poder ter um parâmetro, né, e fazer estatísticas desses resultados, né, para a gente poder ter como comparar. Não confrontar no sentido de que ser um embate, mas no sentido de afirmação, né, no sentido de que a gente tem uma forma de afirmar a realidade da nossa unidade, né? Assim, uma forma de eu poder mostrar para as pessoas que uma avaliação externa, ela não vê o indivíduo, ela vê o grupo, ela vê toda a unidade, né? E muitas vezes você tem uma sala com 30 alunos, onde 2 alunos dão uma queda numa avaliação externa muito acentuada, né? 2 alunos numa sala, eles prejudicam os índices muito da escola. Então, com as avaliações internas, a gente consegue ter esse contraponto, né? A gente consegue ter esse dado na mão para a gente poder também atuar exatamente onde está essa dificuldade, né? Onde está mais o problema localizado, né? Realmente o foco do nosso problema. Então, embora talvez ela está olhando mais a unidade, ela também acaba servindo como parâmetro também. Óbvio, a gente se utiliza muito dela. Para também a gente... Porque, infelizmente ou felizmente, a escola ela é medida. Todas as unidades são medidas, né? Medidas através de parâmetros. Esses parâmetros, eles não servem só para a nossa unidade, eles servem para todas as outras. Então, ao mesmo tempo que ele serve como um parâmetro para eu poder ajustar a escola a essas novos desafios, ele também serve de um comparativo também com outras unidades. Eu posso, porque como é tudo aberto, né, os resultados, você consegue ter um diagnóstico também de comparativo com outras unidades, para você saber se a sua unidade não está assim tão fora de uma realidade. Então, assim, quando a gente tem a avaliação interna, você só consegue saber o que está acontecendo dentro da sua unidade. As avaliações externas, você consegue ter essa visão mais... comparativo. Exatamente, você consegue ter uma visão mais generalizada e assim você consegue também saber se você está formando alunos num padrão mais ou menos parecido com o das outras unidades, né? Então, assim, elas são importantes, não estou desmerecendo, só acho que todas as escolas também têm que ter as suas avaliações internas para a gente poder ter esse contraponto, esse diagnóstico bem localizado, assim, bem individual de cada um dos alunos da unidade. Certo. A senhora tinha comentado comigo também sobre os alunos avançados, proficientes, dessa avaliação diagnóstica. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também.
Por exemplo, quando veio a ADEP ano passado, quando ela faz o diagnóstico dela, ela fala de todos os cestos, vamos dizer assim, os cestos anos, né? Vou dar como exemplo. Aí, quando você faz ele localizado, como a gente fez, cada sala separada, você percebe claramente que quando você mistura os dois cestos, um cesto puxa o outro para baixo. Um sexto ano, ele puxa o outro para baixo. Então, se você sabe qual dos dois sextos anos está te dando problema, você sabe aonde você tem que focalizar o seu desafio. Você está entendendo? Não é lógico que eu não vou deixar a outra sala, né? Mas nessa sala eu só vou reforçar, na outra eu vou intervir, né? Diretamente, onde está realmente o problema da situação. Então, assim, quando você olha um comparativo dos dois sextos anos que veio na ADEP do resultado com o sexto ano A, o índice de avançados no sexto ano A é muito superior ao que o ADEP apresenta, porque o ADEP mostra os dois sextos anos juntos. Então, aí por isso que eu falo, né? A avaliação interna, ela serve exatamente para te dar essa referência, né? Aonde está o seu problema, onde ele está localizado, e aí você vai desenvolver, então, aí as formas de intervenção necessárias para poder suprir essas dificuldades, essas necessidades daquele sala ou daquele aluno, quando é individual, né? Ok. Professora Araceli, o que foi feito com o resultado dessas avaliações internas? Bom, nós fizemos várias avaliações, né? No caso do primeiro ciclo, do segundo ciclo, a gente já começa a trabalhar as intervenções e utilizando muito da formação continuada na busca de melhora de resolver esse problema. No terceiro ciclo, é um pouco mais complicado, porque aí entram os professores de área e essa rotatividade desses professores, né? Tem professor que entra uma vez na sala de aula. Nesse momento, o professor ele tem que assumir um pouco mais a responsabilidade, entender que embora ele não esteja preparado para essa dificuldade que ele encontrou, que ele busque solução e novamente a gente utiliza a formação para resolver. No diagnóstico que nós fizemos no terceiro ciclo, que é mais minucioso, em que cada aluno foi retirado da sala de aula, além de encontrar a dificuldade, a gente perguntou para ele qual era a disciplina onde ele tem mais dificuldade. E aí nós estamos mobilizando um projeto na escola, na área de matemática, que foi a que ganhou matemática, os alunos apresentam muita dificuldade em matemática, para poder tentar sanar, né, lá na base, que eles trouxeram essa base errada para tentar sanar essa dificuldade. Organização de cadernos também, né? A gente percebeu nesse diagnóstico que os nossos alunos do terceiro ciclo estão chegando com cadernos desorganizados. As salas onde tem mais alunos proficientes são aquelas salas que os cadernos são mais organizados. Salas onde os alunos apresentam básico, abaixo do básico, os cadernos estão desorganizados. Então, a partir desse diagnóstico, a gente começa a buscar medidas, estratégias para tentar resolver. Como a Nara acabou de falar, o diagnóstico, a avaliação interna, ela serviu para nos nortear, encontrar o problema e assim a gente buscar a solução. Né, em conjunto com esses professores que, como ela já afirmou, a nossa equipe é muito unida. E trabalha de forma coesa. Além disso, eu acho que a gente também tem que estar sempre fazendo uma revisão sobre a questão de planejamento. Muitas vezes, no início do ano letivo, a gente faz só aquele levantamento inicial, né, só aquele diagnóstico preliminar, e com o passar do bimestre ou do semestre, você vai percebendo outros níveis de dificuldade dentro daquela sala ou com determinados alunos. Então, rever o planejamento é muito importante, porque muitas vezes você faz um planejamento anual ou semestral e quando chega lá, aquele objetivo você já alcançou ele lá atrás, então você tem que lançar novos objetivos, né? Você tem que determinar novas estratégias para alcançar aqueles objetivos. Então, assim, não pode ser nada engessado. A gente acredita muito nessa questão da gente ser maleável, da gente ser flexível com relação às questões, porque a escola é uma coisa dinâmica, né? A gente não pode achar que a escola é engessada.
ela não muda, né? Os nossos alunos mudam, saem, voltam, né? Trocam. Então a gente tem que ter essa versatilidade também no nosso planejamento, né? E os professores têm que ter a mente aberta para isso, né? Que não adianta você fazer um planejamento ideal, né? Sendo que você não consegue alcançar os objetivos alcançados dentro daquele planejamento. Então, primeiro você tem que colocar planejamentos com objetivos específicos, bem direcionados, né? E na medida que você alcança aqueles objetivos, aí você planeja outros objetivos, e aí você faz novos planejamentos, entendeu? Porque não adianta a gente querer que, como eu falei, tudo muda dentro de uma unidade, né? Às vezes a gente muda também, né? Quantas vezes muda o professor? Nós trocamos de professor esse ano já, né? Então, assim, essas trocas, essas mudanças, elas acontecem, isso é natural, né? Então, a gente também tem que estar aberto a alterações, a mudanças, coisas que às vezes a gente pensa numa coisa, a gente faz pensando que vai chegar naquele ponto e não é bem por aí. Aí você tem que saber contornar a situação, você tem que saber mudar o seu foco, né? E a forma de chegar lá. O objetivo, ele é determinado, né? O objetivo é todo mundo sair da escola alfabetizado. Isso é um objetivo de todo mundo, da unidade inteira, né? Aí, tá, essa turma aqui, todo mundo já é alfabetizado, então vamos ter outros objetivos. Então vamos colocar novas metas. Não, agora a gente quer todo mundo proficiente, né? Não é mais A, B ou B. A gente quer todo mundo P, né? Não, essa sala aqui todo mundo é P. Não, então a gente quer o A, né? A gente quer todo mundo avançado, entendeu? Então, assim, trabalhar para isso. Trabalhar para isso, muito bem. Muito bem. Professora Nara, professora Araceli, muito obrigado. As contribuições de vocês, com certeza, auxiliou muito, vai auxiliar muitos professores também no trabalho pedagógico que eles desenvolvem na sua unidade escolar. E ficamos muito felizes com o trabalho que vocês vêm realizando lá na escola Alina Tocantins do Nascimento. Muito obrigado. Bom, gente, a gente que agradece. Esperamos que você também tenha gostado e até o próximo Cefapro Entrevista.